E aí, você aproveitou, comprou muito com descontos na Black Friday? Olha, final de semana passado, já na sexta-feira, à meia-noite já tinha mercados e lojas abrindo e uma confusão. E todo mundo tentando aproveitar isso, inclusive também pela internet, sites também bombando. O doutor Leandro está aqui para conversar com a gente sobre isso, porque existe, é tipo uma ressaca pós-Black Friday, né, doutor? Seja bem-vindo. O doutor é advogado do direito do consumidor e nós falávamos um pouquinho antes de começar o programa de problemas que você pode ter depois dessas compras, né, doutor? Boa tarde, querido. Boa tarde, como vai? Tudo bem? Tudo bem. Doutor, quais são os problemas mais comuns nessa época? Como aumentou muito o consumo pela internet, as pessoas estão comprando muitos produtos online, às vezes o produto que ela recebe na casa dela não é o produto que ela adquiriu pelo site. Só que a lei dá uma proteção para esse consumidor que ele pode, em até 7 dias, pedir a devolução, devolver esse produto que ele adquiriu para a loja sem custo nenhum. Ou trocar esse produto por um outro, que de fato é aquele que ele comprou, que ele queira, ou pedir a devolução do dinheiro. Esse instituto legal chama-se direito de arrependimento. Ele está previsto no Código de Defesa do Consumidor e ele tem que ser exercido em até 7 dias da chegada desse produto em casa. Ou seja, comprou no final de semana mesmo, chega na quarta-feira. A partir da chegada do produto é que eu tenho mais uma semana. Exatamente. Dali, quando recebeu o produto em casa, ele recebeu ali por Sedex, pelo correio, atestou, viu que o produto veio com algum defeito, não foi aquele produto que ele comprou pelo site, ou não foi aquela cor, o tipo, enfim, qualquer que seja o problema que ele constate, ele tem até 7 dias para contatar a empresa que vendeu esse produto para ele, seja por um canal, pela internet, por um saque ou por um telefone, e requerer a devolução desse produto. Isso não pode ser feito, por exemplo, se a pessoa precisa fazer uma viagem de emergência, ela vai perder isso, obviamente, né, doutor? Que ninguém pode entrar em contato, por exemplo, com o site no lugar de outra pessoa, né? Poderia, isso pode ser feito. Um terceiro, alguma pessoa que tem um vínculo com esse consumidor que adquiriu o produto, pode fazer essa reclamação pelo saque, deixar isso registrado, que foi feito em 7 dias, e aí no retorno desse consumidor, ele pode novamente retomar essa negociação. O importante é que a primeira reclamação seja feita dentro dos 7 dias. Agora, porque o saque obrigatoriamente responde em 7 dias também, né, doutor? Se por acaso não houver uma resposta, eu tenho que procurar quem? Então, esse é um grande problema que as pessoas têm que se atentar antes de adquirir os produtos. Quais são as dicas que os consumidores devem ter e se atentar quando for comprar alguma coisa, seja na Black Friday ou agora que está vindo também a época de Natal, das festas. Que também já é uma época para muitas compras, né? Sim, procurar pesquisar o produto, o preço dele antes dessas promoções ou dessas épocas de final de ano. Verificar se é um site de uma empresa com credibilidade, que tenha confiança no mercado. Procurar se tem identificações que mostrem que aquela empresa, aquela fornecedora ou vendedor existe no mundo não só digital, mas no mundo físico também. Certo. Procurar no site se tem uma inscrição do CNPJ dessa empresa, o endereço dessa empresa, né, se ela existe em algum lugar, um telefone de reclamação. Não entrar em qualquer site, né, doutor? Não entrar em qualquer site, procurar verificar se aquele site ou aquela empresa que está vendendo aquele produto ou um serviço também possui uma credibilidade, tem um renome, é conhecido, fazer as pesquisas naqueles sites que já são conhecidos como Reclame Aqui, por exemplo, também é uma medida importante a ser tomada pelo consumidor para se proteger antes de que exista o problema, né? Por exemplo, adquirir um produto, esse produto não for entregue no prazo, comprar um produto e vir outro, né? Ou o produto não existir, né? Ou o produto não existir. Dependendo de onde você compra, não tem a menor procedência e chega... Nós já vimos tanto isso, né? Na verdade. Exatamente. Chegar uma caixa com nada dentro, né? Exatamente. Então, às vezes, se essa empresa só existe online, né, no mundo digital, fica pouco palpável para ele fazer uma reclamação, por exemplo, no judiciário, né? Porque como vai se localizar essa empresa, como vai descobrir quem é o responsável. Então, são medidas que devem ser tomadas antes da compra para se evitar um futuro problema, um eventual problema, né? Geralmente, nessa época do ano, agora principalmente na semana passada, que teve a Black Friday, as pessoas acabam comprando muito por impulso e às vezes não tomam os cuidados necessários que deveriam ser tomados. Fica com tanto medo de perder a oferta que não vai nem pesquisar onde é que está comprando, né, doutor? E o pior, nem o valor, né? Não pesquisa antes daquele produto, antes da Black Friday, realmente tem um desconto que vale a pena estar adquirindo naquele momento, se não é aquela metade do dobro, né, que se fala muito. Isso que eu queria te falar, você falou nesse assunto, até queria falar sobre isso. Por exemplo, se a pessoa faz essa compra, nós até falávamos, não sei se você também viu, porque agora existe uma fiscalização um pouco maior do próprio consumidor.
que está começando a ficar mais esperto nesse sentido e vai uma semana antes para ver se aquele produto está num preço que depois tenha sentido depois do desconto que eles dão. E nós vimos denúncias de alguns lugares que aumentaram demais o valor na semana anterior de um eletrodoméstico, se não me engano, de uma televisão. Daí no dia da Black Friday, na verdade, voltou ao preço original, mas como se fosse 50% de desconto. Se eu descubro que eu fiz uma compra como essa, ou seja, que eu fui enganada, depois de comprar não tem mais jeito, né? Pode ser feita uma reclamação no PROCON, mas não há nada legalmente que vá implicar em alguma sanção para aquele vendedor, para aquele comerciante. Isso é uma prática de mercado, não é muito comum. Não teria como se inserir, por exemplo, num crime de consumidor, por exemplo. Né? A questão de tarifação, de preço, ele é livre no mercado. No mercado capitalista, a gente às vezes tem que ficar atento a esse tipo de pegadinha. Mas ele, se for uma coisa realmente que leve a um prejuízo efetivo, que seja induzido a um erro, a uma fraude latente, que beire quase assim um estelionato, ele pode fazer uma reclamação no PROCON, deve fazer uma reclamação no PROCON. Esse comerciante ou vendedor vai ser notificado por o órgão do consumidor. Se não conseguir resolver no PROCON, no órgão administrativo, pode-se recorrer ao judiciário. Pelo menos é uma tentativa, né? Pelo menos começa a se criar algumas medidas de coibição de vendedores e comerciantes de agirem de uma forma legal, de uma forma idônea, né? Doutor, e também quando a gente se sente ludibriado, você falou do site do Reclame Aqui, e eu sempre olho, porque é impressionante, tem algumas situações que tem muitas reclamações exatamente idênticas. E é fácil para a gente colocar uma reclamação lá, contar o que aconteceu conosco, quando nós somos vítimas também? Sim, o próprio site ele já é autoexplicativo. Já explica tudo. Sim, que também é um bom caminho até para ajudar as outras pessoas quando a gente passa por algum problema? Sem dúvida, é um instrumento que acaba sendo referencial. Se já tem uma empresa, né, que já tem várias reclamações, então o consumidor tem que se atentar e falar, tem fumaça esperto, aí, né? Tem que ficar mais atento. Se resolver mesmo assim comprar, se atentar a esses aspectos que eu comentei, por exemplo, se o site ele atende a esses requisitos mínimos, né, de existência dessa empresa, se quando ele for fazer a compra ele é direcionado para uma área específica de negociação, né? Quando, por exemplo, vai comprar por cartão de crédito, geralmente o próprio site encaminha para uma página que é uma página mais segura de compra. Tá. Por exemplo, a gente pode citar o PayPal, alguma coisa dessa forma de pagamento, né? Que deve ser especificado, seguro, né? É mais seguro. Então, ele deve se atentar a essas coisas, né? Os prazos de garantia, os prazos legais de garantia são para bens duráveis, por exemplo, um eletrodoméstico de 90 dias, que é a garantia legal. Um bem não durável, vamos supor que compra um alimento, um suplemento alimentar, que hoje é muito comprado pela internet, aí cai para 30 dias. Então, verificar se não existe uma garantia estendida, se ele não está pagando a mais por essa garantia estendida. Ou seja, tem que estar super atento. Acho que tem que ler tudo, né, doutor? Essa que é a verdade, na hora que você entra no site para comprar, né? Porque aí tá atento naquilo que você está lendo também, né? Sim, porque esse impulso, às vezes, acaba subtraindo essa atenção você que a gente deveria ter. Você só vê o preço e fala, nossa, então, o preço riscado ali, o preço baixo embaixo, você fala, não, é isso mesmo que eu quero, né? Às vezes a pessoa vai lá, atenção em nada. Compra um calçado, um sapato, não está vendo nenhum número, qual que é, acha que vai servir e não é aquilo. Mas mesmo nessas hipóteses, eles têm até os consumidores o direito de arrependimento a ser exercido em 7 dias, devolvendo esse produto. Aí pode vir um produto similar a um outro que for da escolha do consumidor ou a devolução do dinheiro. Que também já é o suficiente para ser ressarcido e para ter o problema praticamente resolvido, né? Sim. Agora, existem alguns, não sei se eletrônicos, mas algum tipo de produto que não tem como trocar? Ou quando tem um problema como esse, isso é avisado também no site? Pela lei, a lei protege a gente. A lei protege para qualquer tipo... Independente do tipo de produto. De produto e de serviço também. Vamos supor que está adquirindo um serviço que a pessoa vá... Hoje é muito comum, né? Nós temos esses maridos de aluguel, por exemplo. A pessoa entra no site, aí precisa de uma assistência técnica em casa, algum serviço elétrico, alguma coisa do tipo. A pessoa vai lá e gera algum problema, complica mais a situação do que estava antes. Tá. Ela tem uma proteção também em relação a esse prestador de serviço, né? Pode-se abrir uma reclamação no próprio site desse prestador, levar isso ao PROCON e levar isso ao judiciário. Isso pode ser feito até em 90 dias.
E dependendo do que for combinado com o prestador ou com o vendedor, esse prazo também pode ser estendido, ou gratuitamente ou mediante um pagamento a mais do consumidor. Doutor, hoje muitas pessoas fazem as coisas pelo WhatsApp, né? Sim. Por exemplo, até nessa história de compras, tudo, se a pessoa tenta entrar em contato com o sistema de WhatsApp que aquela empresa oferece. As cópias dessas conversas também são essenciais que sejam guardadas, porque a gente não sabe também se tem, por exemplo, você falou do caso do calçado. Calçado, se às vezes tem uma numeração igual, mas é um formato diferente, isso pode acontecer também, ou ficar pequeno ou ficar grande. E se tudo isso foi feito pelo WhatsApp, é interessante também deixar tudo isso guardado para não ter problema posterior? É fundamental. As conversas de WhatsApp, é muito importante, por exemplo, quando o consumidor ele finaliza aquela compra pelo site, que gera seu pedido foi finalizado, né? Está concluindo a compra, ele pode printar aquilo ou bater uma foto com o celular, guardar, é muito importante, né, ter isso. As conversas de celulares, seja por WhatsApp ou Messenger, conforme for, ou por e-mail, devem ser guardadas por esse consumidor, que tudo isso tem validade perante o judiciário, vale como uma prova cabal da compra e das reclamações. As conversas de WhatsApp podem ser transcritas para uma ata notarial, que é elaborada por um tabelião de notas, e isso tem uma prova absoluta se a discussão for levada ao judiciário. Então, é muito importante guardar todo esse tipo de comunicação que seja feito na compra ou na aquisição de produtos e serviços. Olha, na verdade, o mais importante que o doutor falou para a gente, claro, todos os cuidados são necessários, mas é importante que você saiba onde você está comprando. Foi o que ele falou. Na hora que você vê a oferta, vá pesquisar o site, vá pesquisar, mesmo no Mercado Livre, quando as empresas têm lá como você vê a categoria, se elas estão bem classificadas, entre no Reclame Aqui. É melhor se precaver para você não ter problemas depois. Não que não vai receber. Possibilidade de ter tudo acertado depois é grande, né, doutor? Mas mesmo assim, a dor de cabeça dá para evitar. Com certeza, né? Acho que a precaução é o melhor remédio. Tudo isso pode ser questionado no judiciário, mas aí é mais um problema que vai ter, com mais custos a serem dispendidos, contratação de advogado, custos processuais. Então, se puder ter uma cautela prévia na aquisição dos produtos e serviços, é a melhor maneira de se evitar problemas. E agora para o Natal mais ainda, né? Porque agora no Natal ninguém está querendo arrumar dor de cabeça depois do Natal, porque tem a semana de Réveillon que tudo para. Sim. O pessoal vai viajar. Naqueles 7 dias é justamente o tempo para ficar em casa e não pensar nisso. Então é melhor fazer a compra com antecedência e olhando todos os detalhes, né, doutor? Que é o mais importante, né? Sem dúvida. Doutor, uma alegria ter você aqui. Olha, eu vou deixar para você os contatos do doutor Leandro para você. O telefone é o 582-5600 e o site é o machadorodante.com.br, machadorodante.com.br. Obrigada, doutor. Eu que agradeço a oportunidade.